Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio responda a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. Há excesso do diagnóstico da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Este assunto é bastante falado e costuma gerar opiniões fortes. Por um lado, a defesa do direito ao tratamento das crianças afetadas por esta condição clínica. Por outro, as preocupações que variações normais do comportamento infantil estejam a ser erradamente encaradas como patologia. Primeiro, deixem-me esclarecer o essencial desta patologia. Quando uma criança exibe um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que começa antes dos 12 anos de idade e ocorre numa multiplicidade de ambientes, em casa, na escola e noutras atividades, e lhe provoca prejuízo no funcionamento social e escolar, estão em princípio reunidas as condições para se considerar um diagnóstico. Procurando olhar com racionalidade para esta questão, há ou não excesso de diagnóstico deste problema? Quando observamos a literatura científica, parece haver evidência de excesso de diagnóstico desta patologia, especialmente em crianças e adolescentes, mas também em adultos. O excesso de diagnóstico pode ocorrer em casos em que o diagnóstico é atribuído sem que os critérios sejam totalmente preenchidos, ou quando os sintomas possam ser explicados por outros fatores contextuais, psicológicos ou sociais. Em relação à evidência de excesso de diagnóstico, existe um aumento exponencial de diagnósticos. Os estudos epidemiológicos apontam um crescimento significativo nas taxas de diagnóstico de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção nas últimas décadas, especialmente em países como os Estados Unidos. A prevalência desta perturbação entre crianças americanas subiu de 6,1% em 1997 para 10,2% em 2016. Este aumento levanta a questão: será que estamos a identificar melhor a condição ou a diagnosticar em excesso? Outra evidência de sobrediagnóstico diz respeito à variação geográfica e cultural. Há diferenças notáveis nas taxas de diagnóstico entre países e até dentro de regiões do mesmo país. Nos Estados Unidos a prevalência é bem mais alta do que em países como França ou Reino Unido, onde são comuns critérios mais restritivos e abordagens menos medicalizadas. Um estudo de 2011, publicado no Journal of Attention Disorders, sugere que fatores culturais e expectativas escolares podem influenciar o diagnóstico. Outra evidência de excesso diagnóstico é a idade relativa nas escolas, ou seja, crianças mais novas, dentro de uma mesma turma escolar, têm maior probabilidade de serem diagnosticadas com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, em comparação com as crianças mais velhas da turma. Um estudo de 2018 no New England Journal of Medicine analisou dados de mais de 400 mil crianças e encontrou que as mais novas tinham até 30% mais probabilidade de receber o diagnóstico, sugerindo que a imaturidade natural pode ser confundida com sintomas de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Outra evidência de excesso diagnóstico pode ser a sobreposição com outras condições. Sintomas como desatenção ou impulsividade podem ser comuns a outros problemas, como ansiedade, depressão, traumas ou até problemas ambientais, por exemplo, a falta de estrutura familiar e o excesso de tempo passado com ecrãs. Um artigo de 2016 no British Medical Journal argumenta que a falta de avaliação diferencial rigorosa pode levar a diagnósticos equivocados. Existem também argumentos contra a ideia de que há excesso de diagnóstico. Alguns investigadores defendem que o aumento reflete maior consciencialização e melhores ferramentas diagnósticas, não necessariamente um exagero. O DSM-5, um importante manual de diagnóstico de psiquiatria, expandiu os critérios para incluir adultos e ajustou a idade de início dos sintomas dos 7 para os 12 anos, o que pode justificar parte do crescimento de diagnósticos. É argumentado também que em algumas populações ou em alguns grupos existe subdiagnóstico, ou seja, enquanto há risco de sobrediagnóstico em populações mais privilegiadas,
crianças da classe média com acesso a serviços de saúde, grupos marginalizados como meninas, minorias étnicas ou populações de baixos rendimentos ainda podem estar subdiagnosticados, segundo um estudo de 2019 na revista Pediatrics. Então, em relação aos fatores que contribuem para o excesso de diagnóstico, poderão ser o facto de o diagnóstico depender de escalas de comportamento, preenchidas por pais e professores que podem ser influenciadas por vieses subjetivos ou expectativas culturais. Pode ter a ver também com a pressão escolar em sistemas educacionais exigentes. Comportamentos como inquietação ou dificuldade de concentração são rapidamente rotulados como patológicos, em vez de variações normais do desenvolvimento. E também a questão da falta de avaliação longitudinal, ou seja, muitos diagnósticos são feitos com base em avaliações pontuais, sem acompanhar a persistência dos sintomas ao longo do tempo, como recomendado pelas diretrizes clínicas. Uma revisão de 2016 no Journal of the American Medical Association, na sua divisão de psiquiatria, analisou a prevalência global da perturbação de hiperatividade com déficit de atenção e concluiu que, embora a prevalência real pareça estável, ou seja, situada entre cerca de 5 a 7% das crianças, as taxas de diagnóstico relatadas excedem esse número em algumas regiões, sugerindo sobrediagnóstico em contextos específicos. Outra meta-análise de 2021, na revista Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, reforça que até 20% dos diagnósticos podem ser questionáveis, especialmente em casos leves ou limítrofes. Em termos de implicações clínicas, o sobrediagnóstico pode levar a tratamentos desnecessários, por exemplo, o uso de estimulantes, com efeitos colaterais como a insónia ou diminuição do apetite, e estigmatização. Por outro lado, negar um diagnóstico legítimo pode privar alguém de intervenções eficazes como terapia comportamental ou medicação adequada. Em suma, sim, há evidências de que o excesso de diagnóstico de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção ocorre, especialmente em contextos onde os fatores culturais, educacionais e económicos amplificam a identificação de sintomas. No entanto, isso coexiste tanto com casos reais como casos de subdiagnóstico em certas populações. A chave está em os diagnósticos serem mais rigorosos, derivarem de avaliações multidisciplinares, longitudinais e atentas a comorbilidades e fatores contextuais. Obrigado por ouvir o episódio 39 de O Teu Psicólogo. Ouça e apoie o podcast subscrevendo gratuitamente em oteupsicólogo.substack.com. Até breve.